Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, a palavra que Deus nos trouxe em Atos dos Apóstolos 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha, até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas existia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Até aqui. Então, no próximo parágrafo, eles dão sequência na missão da escolha, que a igreja encaminhava Barnabé e Saulo lá para Antioquia para pregar a palavra em Chipre. E encontrou ali corações abertos. Encontrou também alguma dificuldade, e não tem como viver sem ter alguma dificuldade. E exatamente as dificuldades que acabam valorizando o efeito da conquista. Quando tudo é muito fácil, dá a impressão que é uma rotina conseguir, é uma rotina alcançar. Então, de vez em quando, até o que é fácil acaba tendo algum probleminha para valorizar. Senão a história é muito curta, não memoriza, não cria fundamento na vida de quem está envolvido. E era ainda o começo da obra, o início de tudo. Aqui Paulo ainda era chamado de Saulo, e depois Paulo, e já tinha igreja, já tinha irmandade, e tinha também alguns profetas, alguns doutores, entre eles Barnabé e Simeão, e Lúcio, e a Bíblia dá os nomes, Manaém, que estiveram envolvidos ali com Herodes, o tetrarca, junto com um grande personagem,
e servindo ao Senhor. Eles serviam ao Senhor e jejuando, ou seja, era um grau de fé, de busca tão grande que eles fugiam do trivial. Na Bíblia está escrito em Ezequiel, das medidas dos 1000 côvados lá quando se ia atravessar o rio. 1000, as águas davam nos arteiros, depois mais 1000, mais para cima, depois mais 1000 e finalmente não dava mais para andar, porque a profundidade das águas era muito grande. A obra é assim. Se a gente ficar na praia, molha os pés apenas e não alcança mais nada. Mas os homens de Deus aqui, eles jejuavam. Ou seja, para aquilo que a gente busca, a quem a gente serve, para os sinais que buscamos, para o selo daquilo que a gente faz, jejuar é renunciar até aquilo que a gente necessita. Vamos falar do jejum da abstinência de alimento. A gente, quem é que fica sem comer? Mas às vezes para um bem maior, com luz de Deus, com entendimento, então é bíblico o jejum. Eles tinham foco, tinham algo para alcançar, que entenderam que se não orasse, se não jejuasse, eles não chegariam lá. A Irmandade sabe que existe a vida para nós, ela dá aula para nós o tempo todo. Dá aula para a gente o tempo todo. Existem coisas que eu estendo a mão e não preciso sair de casa. Existem coisas que eu preciso que eu não gasto R$1. Está fácil. Mas existem coisas que eu preciso ir mais além. Requer de mim um envolvimento maior. Requer de mim uma busca mais intensa. E Jesus fez isso. Quando apertou a aprovação dele, é bíblico que ele orava com mais intensidade. Eu não escolhi palavra, eu não devo, eu não posso, e não é assim. Mas esta é a palavra que Deus preparou para nós aqui hoje. E na medida que ela começou, ela não é longa, e hoje foi muito glorioso. Nós tivemos 2 orações objetivas em pouco tempo, que gostoso. É tão gostoso ver Deus servir de um, servir de outro, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Junta tudo isso, o lucro é maior. Bendito seja o Senhor. Então, a gente entende que eles começaram a jejuar, servindo ao Senhor e jejuando. E era uma coisa que eles faziam, dá para notar que não era lá uma vez ou outra, para alcançar, para chegar onde precisava, então tinha que haver renúncia, irmão. Nós estamos vivendo um período difícil, irmandade, muito difícil, que cada dia que passa tem mais empecilho para nos atrapalhar, para a gente chegar onde precisa. Não é onde eu quero, é onde a gente precisa. Porque tem coisa que eu quero, mas eu não preciso. É eu que quero. Mas a necessidade fala mais alto. Glória ao nome do Senhor. Então chegou um tempo, e essa palavra é para mim, para todo mundo, que Deus está olhando para nós aqui hoje, nesta segunda-feira, chuvosa. Até fiquei pensando, chover agora, não vai ninguém na igreja. Mas quem tem fome, com chuva ou sem chuva, com trânsito ou sem trânsito, vem na casa do Senhor. E vindo aqui, Deus prepara essa palavra para nós aqui. Para chegar onde precisa, não é nem aonde a gente quer, porque pode ser que o que eu quero fica muito aquém daquilo que eu preciso. Quanta coisa que a gente quer e fica aquém do que a gente precisa. É pouco o que eu quero, é pequeno o que eu quero.
é pobre o que eu quero, é fraco o que eu quero. E o Senhor abre essa palavra para nos dizer, é pouco o que você quer. O Senhor quer te dar mais, quer te fazer acessar e conseguir muito mais pela necessidade da vida, da alma, da família, do entendimento. Será que acontece só com alguém que esteve conosco? Ou será só morre quem já morreu e não morre mais quem está vivo? Será que não para de servir a Deus? Será que para só os que pararam e não para mais ninguém que ainda está seguindo? Será que não tropeça só quem tropeçou e a gente não pode tropeçar? Será que não apaga a lâmpada só de quem já apagou e a nossa não está sujeita a apagar? Será? Será que o desânimo tirou alguém que vinha e não pode tirar alguém que está aqui? Será que o pecado que apagar algumas lâmpadas não pode apagar a nossa lâmpada também? Então hoje está aqui esta palavra e ela não te agrada se o irmão pôr os olhos na matéria, mas ela te enche a alma de esperança para que o irmão enxergue aquilo que o irmão precisa e que eu preciso também. Então, Deus nos conclama e nos chama para uma busca mais intensa. O que faz as Forças Armadas, nações, dependendo da demanda que tem, do clima que os cerca, é o arsenal que eles têm. Eles vivem estrategicamente trabalhando e vivendo em cima dos obstáculos que lhe cercam, e sabe que não adianta pouca força naquilo que exige muita força. Eles sabem que não adianta ir com pouco quando só se vence com muito. Glória a Deus. E o mundo está aí, engole um, engole outro. Daqui a pouco o marido para, a esposa para, o filho para. Daqui a pouco quem prega para de pregar, esvazia, porque se enche de alguma vaidade, se enche de um espírito de ser dono, ou de chefe, ou de grande, ou de sábio, e daqui a pouco é um tanque vazio. E o que ocorreu lá atrás acontece agora e amanhã também. Mas Deus começa esse ano já dizendo para nós: o que tem para ser alcançado é rico, é nobre, é necessário, no bem individual de cada um, para o bem coletivo da igreja, para o bem da família, para o bem de quem toca, de quem prega, de quem olha os carros, de quem anota os papeizinhos, de quem trabalha nas Bíblias, de quem trabalha na manutenção, de quem nem hino chama na igreja. A palavra tem por finalidade me proteger e te proteger, como foi medido por 3 ou 4 vezes os côvados lá nas torrentes purificadoras em Ezequiel. Deus quer medir algumas águas mais profundas para o irmão mergulhar nela, nas orações, na busca, na renúncia por algo que te esfria e te deixa morno na fé, morno na graça. Tira a sua sensibilidade cristã de detectar o que não presta e definir o que presta do que não presta. Hoje o Senhor quer, irmãos, o que faz o oftalmologista, examina fundo de olho, põe algum colírio de latas, pupilas para enxergar lá dentro, para depois dar a receita para que a sua visão seja recomposta. A palavra hoje vai dilatar a tua visão espiritual. Glória ao nome do Senhor, senão daqui a pouco você
erra e põe culpa em alguém, falha e alguém é culpado, não congrega e tem quem é culpado, deixa de achar culpado, diga para Deus que você é fraco, que o inimigo está à tua volta para te engolir, e vamos medir mais uma medida rio adentro, nas revelações, nos fundamentos da graça, da palavra, para não sermos enganados por nada. A missão era profunda, o desafio era grande. Eles foram enviados. E foi dito nessa busca, olha que maravilha, servindo ao Senhor e jejuando. Também para jejuar precisa cuidado, precisa tudo, irmãos, extremismo dá prejuízo. Nós já tivemos alguém que foi ficando sem comer, depois nem glória não saía, não tinha voz para falar. Glória, não come? Tudo precisa de entendimento, precisa de equilíbrio. Fanatismo não leva ninguém a lugar nenhum, só o retrocesso. Mas nessa busca o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Apartar é separar, é tirar de um lugar, de um todo. Olha, agora começa um outro trabalho. E nós estamos aqui congregados. E Deus vai te apartar de muitas coisinhas. Vai te apartar do que você gosta e te atrapalha. Vai te apartar de atitudes que você pratica que não deve. Até de alguma companhia que está te enfraquecendo, Deus é quem vai te apartar. Deus é quem vai te separar de alguma influência maligna que vire nos teus ouvidos. Vai embora. Aí não tem conhecimento. Lá onde eu vou tem. Conhecimento por si só não salva. Fé e humildade, crença e conversão nos leva à vida eterna. Vai nos túmulos, lá estão os nobres fechados e a inteligência morreu com eles. O conhecimento divino, irmão, dentro das coisas sagradas é construtivo, não alimentando vaidade e o erro. Aí não. Então o Espírito de Deus se manifestou. E é assim essa obra. Quando ele fala, o Espírito de Deus disse, aparta, ele não estava olhando o sobrenome, se era filho de quem, se não tinha dinheiro, se tinha dinheiro, se era de gente pobre, se era de gente influente. Não. A obra do Espírito Santo é assim. Por isso que, quando avisaram Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar. Ele disse, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A carne não entra e não deve entrar. Glória ao Senhor. E desta forma, continua dizendo, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Meu Deus, que oração que não deve ser feita, que não deve ter sido feita com a imposição das mãos sobre Barnabé e Saulo. Aquelas mãos santas daqueles homens que depois de muita oração e jejum colocaram as mãos. Meu Deus, que poder que não deve ter descido, que comunicação divina que não deve ter descido do céu, e que hoje não está aqui em mãos de nenhum irmão, de nenhum de nós, mas que as mãos do Senhor sejam colocadas sobre as nossas cabeças aqui nesta hora, na hora da palavra,
Porque as mãos humanas não comunicam nada, as mãos do Senhor comunicam poder, virtude, dons, para expulsar, para repreender, para curar, para pregar, para profetizar, para tocar. Porque a mão humana a gente vê, a do Senhor não, ela não. Então, a palavra vem para todos nós, mas alguém vai voltar para sua casa percebendo que uma mão te tocou. Glória ao nome do Senhor. E nesse toque, o que o irmão não trouxe, o irmão leva. O que o irmão nunca sentiu, vai sentir. O que os teus olhos nunca viram, verão. Mas atende ou atendamos essa recomendação da busca desse jejum, que é abstinência, não é só de comida e bebida, de muita coisa, de coisas que nos atrapalham, nos incomoda, que a gente sente falta e nos atrapalha. Renúncia, jejum. E tem, já fazer um jejum, acho que quase todo mundo tem que fazer um jejum aí, que é igual para todo mundo. Tem tempo de sobra à noite, às vezes deita cedo e dorme tarde, porque não sai lá do negocinho aí. Jejua. Eu vou orar, eu tenho que fazer isso. Vou buscar, vou orar pela obra, eu vou orar pelos pobrezinhos, eu vou orar pelo ministério, eu vou orar pela nação, eu vou orar pelas nações. Jejua, abre mão. Você sente falta e como sente? Você não consegue ficar 2 minutos e você está aqui desesperado já, porque não vê a hora de... Eu vou até a hora que encerrar a palavra, dar uma olhadinha. Jejua. Mas jejuadinha. Irmão, se fizermos o que a palavra recomenda, Deus não mente. Nós vamos ver o que a gente talvez nunca viu, e se ficar assim nunca vai ver. Então Deus está nos trazendo para perto. Tem coisas para alcançar. E não está longe, mas precisa de abstinência, de renúncia, gênio, paixão, ciúmes, inveja, grandeza, prepotência, orgulho, carnalidade, sensualidade. Tem que abrir mão. Não dá para a gente ir enrustindo tudo isso e querendo. Não adianta querer ganhar muito, um salário bom, um emprego bom e não ir para a escola, buscar conhecimento. Não adianta querer alcançar as coisas sagradas sem busca. Ou o irmão está acomodado como está e o mal crescendo no seu caminho. Um prejuízo aqui, um outro aqui, outro probleminha ali, mais um outro ali. É igual a gente. Um dia entope a veinha do pé, depois é do braço. E você não corre quando entope a do pé. Aí você deixa, aparece a da mão. Daqui a pouco não passa sangue nem oxigênio. Então vamos hoje dar as mãos. A Irmandade imagina a gente ir para casa, em algum momento da noite Deus olhar para a terra, vai te ver orando, vai te ver orando, vai me ver orando, vai te ver orando, vai te ver orando, vai te ver orando, ver o jovem orando, ver o irmão Lino orando, o irmão Leopoldo, o irmão Dário, o irmão Moisés, o irmão Celso, eu, o Marquinho da Água Rasa. O Zezé não veio hoje? Ô Zezé, o Zezé não falta, o Zezé está ali. Ver o Zezé orando, né, Zezé? Olhar para essa meninada, as irmãs de véu lá no seu quartinho, ou na casa rica, ou não, está lá. Todos que estavam congregados estão de joelho. Senhor, mede mais 1000 côvados para mim. Me tira da praia. Me leva para o mar alto.
Deixe-o ter acesso nos fundamentos da graça. Glória ao nome do Senhor. Impuseram as mãos, então eles foram cheios do Espírito Santo, desceram a Seleucia, navegaram, foram para Salamina, foram lá na sinagoga, tinha judeus, encontraram com João, tem vários João, o irmão João Cooperador, atravessaram a ilha até Pafos. Não tinha Waze, não tinha nada disso, nem o Google Maps, né? Era tudo de forma natural. E acharam um certo judeu mágico. Encontraram com o irmão João, cooperador, mas encontrou também com o mágico, o falso profeta. Na vida é assim, encontra com gente do bem, encontra com gente que carrega uma outra coisa. Mas Deus, como ama um e ama o outro, agora nesse encontro com o mágico, já cheios do Espírito Santo, pela imposição das mãos dos servos de Deus, encontraram também entre eles um varão prudente, né, que, chamando a si Barnabé, procurava muito ouvir a palavra, esse homem. Mas esse Elimas aqui, o encantador, ele estava querendo atrapalhar, querendo dissuadir da busca pelo Evangelho. Esse homem aqui é um ajuntando e um querendo atrapalhar. Mas o homem de Deus, fixando os olhos nele, repreendeu aquela força contrária. Aleluia! Tudo isso depois da imposição das mãos. Irmãos, é real que aquele sobre quem o Senhor comunicar o seu poder e o seu Espírito, não há força maligna que vai parar no seu caminho. Nem no seu caminho, nem pessoas que são reféns deste mal. O mágico ele encanta, porque ele engana quem está na sua frente. Ele engana, parece irreal, mas é um engano. E além disso, falso profeta. E como que sabe o que é falso e o que não é? Cumpriu o bem de Deus? Não cumpriu. Mas o falso profeta, de vez em quando acerta, porque se não acerta, não engana. Não é assim que o passarinheiro faz? Joga alguns grãozinhos de milho pouco fora da arapuca. Para chamar atenção, não dá muita comida para a presa. E põe bastante comida lá embaixo. Põe pouco fora. E ele pensa que é um grande favor, um grande banquete. Come um pouquinho de fora e vai buscar o muito lá dentro. Daqui a pouco perdeu a liberdade de cantar livremente a céu aberto. Está aqui a palavra. Aleluia. Se alguma força contrária ronda alguém, está aqui a palavra para pôr para longe do seu caminho, longe da sua vida. E quem está do lado de lá ainda estará do lado de cá. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Vai trabalhar dentro dele, limpar, converter, santificar. E aí, irmã, vai dar para a gente buscar o Senhor um pouco mais? A irmandade toda, será que dá para a gente dar um passo à frente? Você promete fazer a sua parte lá na sua vida, no seu dia a dia? Queira Deus, se a gente pudesse, como é que chamam os céus? Tem o drone, né? E lá de cima, é drone, Marcos? Tem o drone, Então, lá de cima, enxergar na terra. Agora, hoje, dia de culto, segunda-feira, quantos cultos está tendo? E enxergar lá de cima. Hein? E daqui a pouco você vai para a tua casa, eu para a minha,
Um come a comida mais fresca, outro menos, uma pizzinha. Se não tem aquela cara, você lembra de uma pizza cara, Marcos? Boa, gostosa, que custa caro. Calabresa mais simples, né? Então, nem que seja de frango, eu não sou chegado, mas olha, nem que for de frango, a mussarelinha, junto com a tua casa. E depois, o que deu para você fazer hoje, deu para lavar a louça. Também não está dando nem para lavar a louça, que está cortando a água às 7 horas, né? Então, descansa, faz a tua oração, e Deus olhando lá de cima, hein? Glória ao nome do Senhor. Queira Deus que esta e outras noites sejam noites abençoadas de dispensações divinas. Deus seja louvado.